Embora a gente tenha aí uma parte de chroma key no curso de efeitos especiais, edição e montagem, animação e efeitos visuais e cinema e audiovisual, tá? Aqui eu vou fazer um compilado das informações que elas vão ajudar tanto na parte teórica quanto na parte prática. Eu vou colocar algumas coisinhas a mais, mostrar um pouco de IA também, inteligência artificial, como pode ajudar vocês. E uma percepção que eu acho que é um pouco difícil a gente ter quando vai trabalhar com chroma key é, né, por exemplo, que cor usar, que câmera usar, o que tem que observar na câmera, porque um bom chroma key ele vai ter que ter uma câmera que faça uma captação adequada aí das cores, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então já começando, vamos começar então, e eu vou pegar também nos programas hoje também, tá bom? A gente tem 1 hora para fazer esse encontro, então é claro que eu não vou passar nada muito longo. O que está nos cursos já dá conta dessas discussões, tá? Que tem algumas coisas que a gente faz em relação ao chroma key que vai demorar um pouco, né? Você vai ter que sentar na cadeira às 2 horas, umas 3 horas, dependendo do que você quiser fazer. Quando eu falo em relação a dar uma coerência entre a imagem que é substituída pelo fundo verde ou azul ou vermelho. Mas a gente vai falar sobre isso, acho que vocês vão entender de um modo melhor. Eu vou dar aula aqui direto, no final eu abro para dúvidas, não saiam com dúvidas de casa, aquilo que eu puder responder eu respondo. Mas essa aula aí é para caber no tempo aí de 1 horinha, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Só me respondam se vocês estão a vendo. Deixa eu ver só aqui, deixa eu abrir. Partilhei aqui. Estão vendo a minha tela? Só me dê um ok, por favor. Legal. Vamos lá. Por que esse tema é importante, o chroma key, né? Deixa eu colocar em tela inteira aqui. Para toda equipe, né? A partir do momento que você vai trabalhar com chroma key, tudo que vai ser feito aqui no estúdio, no set, vai ter que entender os mecanismos do chroma key para realizar cada um a sua parte, né? Então aqui especialmente, como a gente vai pegar um pouco em programa aqui hoje, tá? De um modo rápido, mas mostrar a essência de cada realização, toda equipe precisa entender, especialmente aquele cara que vai fazer aí os efeitos visuais e os efeitos especiais também, até para definição, até para direção de arte, né? Para definição das cores em relação aos figurinos. Vai ter uma relação entre as cores do fundo, né, do chroma key, e a cor das coisas que estão no set. Na hora que a gente for fazer essa substituição, vocês vão perceber que vai ser melhor você realizar um estudo de cores. Quer dizer, se você vai colocar fazer um chroma key verde, interessante que você não tenha muitos elementos verdes perto da tonalidade do chroma key. Mas vocês vão entender já um pouco melhor essas questões. Tá? Vamos passo a passo, tá? É um tema que parece simples assim, mas tem muito detalhe que é bom que vocês percebam para a escolha que vocês vão fazer em relação ao chroma key. Então o que a gente vai ver hoje? Primeira coisa, as possibilidades do chroma key. Segunda coisa, qual cor e quando? De repente você vai pensar assim, é só o verde. Não, não é só o verde que você pode usar. Eu vou te mostrar por que você pode usar outras cores senão o verde, quais cores e por que e quando você utiliza. Em relação à câmera, por que você tem que pensar, o que você precisa ver na câmera, observar na câmera para ela realizar um bom chroma key para você. Porque o que você vai captar da imagem, principalmente a imagem do primeiro plano que vai ser recortada, esse recorte tem que ser bem feito. Se você não fizer um recorte bem feito, você vai ter dificuldades na pós-produção. Então, assim, o que tem que ter a câmera, né, para escolher a câmera e as configurações dela. Outra coisa é a iluminação, as cores e as sombras. Então, o que essas imagens têm que ter em relação à iluminação, cores e sombras, para realmente te dar uma imagem na hora de você fazer a fusão, né, do fundo com o primeiro plano de uma forma mais adequada, né? E por último é a rotoscopia, tá? É uma técnica que a gente já ensina aí nos cursos de cinema audiovisual, acho que não tem efeitos especiais porque entra muito a fundo em relação ao chroma key. E uma coisa importante, esqueça, por que o chroma key é um efeito tanto visual quanto especial? A definição acadêmica de chroma key, de efeitos especiais e visuais, a diferença, né? Existem algumas. A gente
pegou uma específica, tá? A específica que eu peguei é que eu usei aí no meu doutorado para falar sobre cinema catástrofe. Que é a definição de que efeitos especiais são aqueles efeitos realizados no set. Você percebe que é um efeito sendo feito, tá? E você consegue observar que o chroma key está sendo feito no set. Você consegue observar que tem fundos verdes, né? E o efeito visual é aquele feito na pós-produção, no computador. Aquele que você não vê no set de filmagem, tá? Então por isso que o chroma key, segundo a definição que a gente segue aqui, ela é tanto um efeito especial quanto visual. Ela precisa dos dois para acontecer, tá? Mas pode ser que você veja outra definição que seja diferente, tudo bem, tá? Não há um consenso em relação ao que é efeito especial e visual. Tem gente que vai tratar tudo como visual, tudo como especial. Aqui a gente divide porque academicamente fica melhor para você entender o que cada uma faz. Tá, possibilidades, tipo, cenas diversas. Você pode, de repente, querer fazer alguma cena que você ia ter que estar, sei lá, no deserto dos Estados, em algum deserto aí dos Estados Unidos. Você não pode estar, você vai fazer esse chroma key. Canais de YouTube, você pode produzir aí o seu fundo, né? Integração de cenários e personagens diferentes. Então você consegue criar um mundo diferente somente com chroma key, porém você vai perceber que você precisa prestar atenção em algumas coisas importantes para definir como você vai fazer esse chroma key, como você vai captar o chroma key. Então a primeira coisa muito clara que tem que ficar para vocês é que o chroma key não é só a pós-produção. Você precisa entender como na produção você faz essa captação para que na pós você não sofra. Tá? Se você não fizer isso, você vai sofrer muito na pós-produção e às vezes inviabiliza o teu chroma key. Construção de grandes espaços a partir de espaços menores, e a inteligência artificial também ela vai ajudar a gente com algumas coisas em relação ao chroma key. Tá? A gente vai ver algumas coisas, claro, que caibam no tempo de 1 hora. Caso você queira aprofundar em alguma outra coisa, algum assunto específico dentro do chroma key, isso dá muitas horas de aula, tá? Então você vai ter o apoio do curso, do conteúdo que está no curso, mas de repente você quiser aprofundar em mais alguma coisa que não esteja de repente, aí você manda mensagem pra gente, a gente vai planejar uma aula para poder suprir essa necessidade. Tá? Então assim, qual o princípio da gente? Quando tem muita dúvida mandada em relação a algum assunto, a gente produz uma aula para aprofundar mais sobre aquele assunto específico. Tá? Porque o cinema e o audiovisual é muito vasto, não dá para a gente colocar todas as possibilidades que são infinitas em qualquer conteúdo, mas a gente vai, de acordo com a demanda de vocês, vai acrescentando coisas. E olha que os cursos estão grandes, né? Efeitos especiais tem mais de 100 horas, mais de 100 aulas, perdão, e cinema audiovisual tem mais de 400 aulas, já está bem grande. Então vamos lá. Construção de cenários para vídeos no YouTube, tá? Eu peguei esse recorte porque é um recorte mais simples que você consegue entender o princípio desse recorte, tá? Então eu vou usar aqui o Photoshop para te mostrar como é que você pode utilizar a IA para construir um fundo em relação ao Photoshop, tá? Eu não vou focar nesse momento fazer a junção entre fundo e o primeiro plano, tá? Nesse momento, tá? Porque a gente tem dentro dos cursos essas etapas, tá? Tem o exercício do zumbi, se eu não me engano, que a gente coloca um zumbi junto com o fundo, uma cidade destruída. Porém aqui eu vou te mostrar esses princípios e como a IA ela vem na prática para ajudar a gente, tá? E como é que a gente faz na prática? Aqui a gente usa os pacotes da Adobe. Eu vou abrir o Photoshop, vou compartilhar minha tela aqui do Photoshop com vocês, uma parte mais prática. Prometi na última aula que ia ser mais prática. Então vamos lá. Vou parar a apresentação, vou compartilhar aqui a minha tela do Adobe Photoshop. Só me dê um ok, por favor, se vocês estão vendo a minha tela aí do Photoshop. Patrick, a DaVinci Resolve também é muito interessante. Bom, vamos lá. Vou criar um novo arquivo aqui com tamanho 1920 por 1080. Opa, aqui. Um CD 72 ppi. Só para dar uma retomada aqui, esse aqui é o Full HD, 1920 por 1080, tá? A resolução, para você que tem dúvidas, ela fica aqui em 72 pixels por polegada, tá? Geralmente em tela. Quando você vai imprimir algo, quer dizer, vou imprimir de repente um cartaz para colocar no meu filme, aí é 300 ppi que você vai trabalhar, tá? As cores, padrão de cor de vídeo é RGB, Red, Green, Blue, tá?
vermelho, verde e azul. Trabalhar com 16 bits mesmo, vocês vão entender até a questão dos bits hoje, já já. Tá? Vou colocar aqui uma imagem qualquer, tá? Só para a gente entender os princípios. Tá? Vou colocar nessa minha tela. Então assim, só para a gente entender, esse fundo aqui é como se fosse o fundo que você vai substituindo no chroma key, tá? Eu não fiz nenhuma, não peguei nenhuma, não tive nenhuma ideia de primeiro plano para isso, somente para mostrar como você faz no Photoshop para gerar com inteligência artificial outras coisas para esse fundo, tá? Então, digamos que você vai fazer um fundo aí para um canal do YouTube, sei lá, vamos lá. Então aqui, ó, de uma maneira bem fácil e bem prática, tá? Eu vou fazer aqui uma seleção, vou pegar a ferramenta seleção, eu quero criar, vou colocar quadros diferentes nessa parede, tá? Então eu vou marcar aqui, faço uma seleção do tamanho que eu quiser, tá? E essa seleção, olha que fácil que é, preenchimento generativo, venho aqui e vou escrever, eu quero quadro branco, vamos ver se ele... Quadro em branco. Aí faço a requisição, quadro em branco, ele vai, né, gerar a imagem. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes você tem que refazer, você tem que pegar as palavras certas, tá? Ele tanto, ó, aqui deu, ele dá uma requisição e aqui eu vou decidir entre 3 que ele me gera. 1, 2, 3. Se eu não gostar de nenhuma, eu vou gerar mais 3. Aí eu posso ir gerando e gerando e gerando, tá? Isso no Photoshop, tá? Quem geralmente compra aí a licença do After Effects, do Premiere, geralmente usa aí o Illustrator, Photoshop também, principalmente os diretores de arte, tá? E aqui eu vou passando pelos diferentes, tá? Vou escolher essa aqui, ó, tá? Essa primeira imagem. Então, o primeiro quadro, tá? Ele gera aqui uma, assim como no After Effects e no Premiere, tá? Trabalha com camadas, tá? Quanto mais acima, mais à frente essa camada, tá? Então aqui o quadro, vou fazer uma outra seleção sobre o quadro, eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Preenchimento generativo. Vou colocar a imagem aqui de um cachorro bonitinho, engraçado. Vamos ver se ele gera alguma coisa. Algumas vezes você vai perder algum tempo aqui para gerar uma imagem ok, tá? E claro, você pode fazer tudo isso aqui na mão. Também pegar imagens diferentes, recortar. Ó, gerou um cachorro aqui bonitinho. Vou colocar esse aqui, vai, mais doidinho, tá? Então, pô, gerei um quadro aqui, né? Vou gerar uma outra imagem, tá? Vou gerar uma imagem maior aqui, tá? Então vou colocar aqui um quadro em branco, novamente. Faço a requisição, aqui a IA trabalhando, né? Então quero dizer, você tem opções aí de produzir o teu cenário aí para o YouTube de repente, né? Vou deixar esse aqui mesmo. Tá? Não vou me preocupar agora em refinar muito, senão essa aula vai durar 3 dias. Tá? Vou colocar aqui, vou trabalhar com imagem de cachorro, vai. Vou trabalhar aqui
É Bulldog, assim que escreve? Bulldog. Bulldog é de óculos mafioso. Vamos ver se ele gera alguma coisa aqui. Pô, bonitinho o cachorro, né? Vamos ver se tem algum outro aqui. Vou trabalhar com esse aqui, vai. Vou trabalhar com esse aqui e vou gerar um último aqui, tá? Só a nível de exercício. Repara o seguinte, que o que ele faz aqui, essa dica é muito importante, porque a gente vai ver isso meio que uma prática diferente daqui a pouco. Como é que ele faz para integrar, né, essa imagem? Eu vou tirar aqui esse fundo. Opa. Como é que ele faz para integrar? Ele cria uma continuação da imagem de trás e também ele aplica uma certa sombra aqui embaixo, tá? Isso é o modo como ele faz aí para fazer essa integração. Eu vou colocar aqui um outro, vamos colocar um outro aqui. Ó, quadro em branco. Eu vou também mostrar como é que você completa as bordas de uma imagem quando você não tem, mas já já, tá? Opa, foi em branco junto aqui por isso. Em branco, gerar. Isso aqui para direção de arte também é bem interessante para gerar ideias, gerar insights, tá? Você pode usar isso aqui para outras coisas, não apenas para gerar os fundos diferentes, tá? Quadro em branco, vou deixar isso aqui mesmo. Vou gerar, de repente, desenho de cachorros na praia. Vamos lá. Desenho de cachorros felizes na praia. É claro que tem um nível, né? O Photoshop não chega muito longe em algumas coisas, tá? Mas mesmo assim é interessante. Vou deixar isso aqui, ó. Vou deixar isso aqui. Tá meio estranho aqui os cachorros, mas eu vou deixar só para nível de exercício, tá? Então assim a gente consegue fazer, construir, né, o nosso fundo da forma como a gente quiser. Na prática, quanto mais você tiver um fundo que você precisa alterar menos esse fundo, né? Quer dizer, aqui na verdade é um fundo chapado, né? Que a gente começou a partir dele. Mas a gente conseguiria produzir uma coisa até mais interessante se a gente tivesse um fundo melhor preparado. Por quê? Dá mais informação para o Photoshop. Como assim, Delcio? Vamos fazer na prática aqui, só para vocês verem. Vamos trazer aqui uma outra imagem. Ó, vamos trazer uma outra imagem aqui. Tá? Opa, vou aumentar ela aqui. Então, digamos o seguinte, o que eu quero fazer nessa imagem? Só para você ter uma ideia aqui. Eu quero prolongar essas duas bordas aqui da imagem, tá? E completar essa imagem. Vamos ver o que ele permite a gente fazer. Então, primeiro aqui, para completar a imagem, o que a gente faz? Geralmente, preenchimento generativo, eu vou colocar só um pontinho e Enter, tá? Aí ele vai preencher, é só o pontinho aqui, não precisa requisição para esse tipo de extensão, é só o pontinho. Vamos ver o que ele faz para a gente. Colocou aqui, não gostei. Beleza, colocou como aqui, achei interessante até, tá? Aí eu poderia de repente também mudar aqui, colocar sobre ele, poderia mudar a janela, vamos ver se fica bom ou não. Vamos ver se fica bom aqui. Vou colocar aqui uma janela. Vamos ver se ele modifica a janela pra gente. O Premiere está prometendo aí fazer algumas coisas interessantes para vídeo, tá? Isso vai ser bem legal. Ó, aplicou uma janela aqui, vamos ver quais outras janelas que ele aplica. Vou deixar a primeira aqui, tá? Vou deixar a primeira e agora aqui, ó. Vou pegar aqui e vou criar uma extensão dessa imagem. Então, ponto. Ah, gerou uma extensão. Ó, ficou uma coisa meio estranha, né? Ficou meio estranho aqui, parece um puxadinho. Vamos pegar aqui então e vamos pedir para ele fazer aqui um berço. Vamos fazer um berço aqui, vamos ver o que ele faz pra gente. Um berço estranho. Vou gerar mais.
Ficou mais ou menos. Eu podia modificar um pouco do chão agora, mas para a gente não perder muito tempo, entenderam o princípio. Você consegue gerar algumas extensões da tua imagem. Então qual o problema que geralmente as pessoas tinham para fazer essa imagem do centro? Primeiro, você vai pegar uma imagem, né, de repente na internet, essa aí para fazer um fundo do seu canal do YouTube, aí de repente essa imagem ela tem um tamanho muito pequeno, né? Então você pega e você amplia essa imagem. Aí você vai ver no fundo, com uma tela maior, essa imagem está distorcida. Qual a regra que eu sempre coloco? Assim, se você pegar uma imagem e for aumentar ela, não aumenta mais que 15%. Se aumentar mais que 15%, vai começar a distorcer. Como é que você faz para ver essa porcentagem, né? Então estou aqui com a minha imagem principal. Ó, imagem principal. Um Ctrl T, tá? Aqui eu vou ter essa porcentagem. Ela está com 33% da capacidade dessa imagem, tá? Então poderia aumentar 15% além de 100, tá? Poderia aumentar até 100%, tá? Só que como eu queria essa imagem um pouco mais afastada, eu deixei ela menor e ganhei esse espaço lateral. Esse espaço lateral eu preciso completar aí com a nossa IA, tá? Então aqui é a parte que a gente consegue completar e perceber como a inteligência artificial no Photoshop pode ajudar a gente em relação a esse preenchimento e criação de uma imagem de fundo para um vídeo do YouTube ou para um cenário mesmo que você vai trabalhar. Pessoal, até aí, deixa eu ir lá para o chat, podem responder. Tudo bem? Todo mundo estava vendo aqui? Cine Jericó Liud, estava vendo também? Deixa eu ver se alguém não estava vendo. Ah, legal. Legal, show de bola. Então, de repente fiquei falando aqui e ninguém estava vendo. Pô, ia ficar muito triste. Beleza, vamos voltar agora para o nosso... Vamos voltar agora para o nosso PowerPoint. Agora tem informação mais técnica, depois a gente volta para a prática. Vamos lá, agora é o momento que, se você está fazendo carinho no gato, se você está fazendo carinho no cachorro, mandando mensagem para o seu namorado, é hora de você agora parar. Dá um stop aí e acompanha aqui, senão são detalhes importantes, tá? Quando e qual cor você escolhe? Percebe o seguinte, a gente tem para a formação das nossas cores do vídeo, no vídeo, tá? Você vai usar o RGB, Red, Green, Blue, essas três cores. Então você vai ter tons e subtons em relação a essas cores, e quando a gente mistura essas cores, vão dar novas cores. Vermelho eu nunca usei, tá? Verde, quando que eu uso? Assim, tem personagem que não tem nenhuma roupa muito verde, e tem um cenário, né, um set muito amplo, geralmente eu uso verde. Por quê? O problema quando você tem um cenário muito pequeno é que, se você estiver muito perto do fundo, esse verde do fundo do chroma key vai começar a espirrar nas bordas do teu personagem, porque vai ter uma luz de recorte, vou falar já sobre ela. Esse estúdio pequeno vai ter a luz vai bater atrás do verde, e depois, mesmo que você tire esse verde do chroma key, vai espirrar nas bordas, vai ficar difícil, ainda mais se você estiver usando, por exemplo, um celular, né? Então vai tender a ficar meio que, sabe, uma pessoa com as bordas verdes. Então eu não uso. Quando é estúdio pequeno, o que eu faço? Eu utilizo um chroma azul. Porque o azul é a cor mais próxima do natural, do humano, digamos assim. Então ela passa um pouco mais desapercebida quando a gente tem um estúdio pequeno, tá? Então, estúdio pequeno, geralmente eu uso o azul. É claro, se eu tiver uma câmera muito potente, né, com chroma subsampling e com os bits, eu vou explicar já, tá? Não se apavora não. Eu vou usar o verde. Se eu tiver uma câmera com menos capacidade, eu utilizo o azul, tá? Nesses casos que eu uso cada um dos chroma keys. Estúdio pequeno, para usar, é o azul. Agora, essa é uma parte importante, tá? Muita calma, concentra aqui, tá? Manda mensagem pro namorado e fala assim, daqui a pouco a gente conversa mais, agora a gente vai... Deixa eu prestar atenção aqui no chroma subsampling. Pessoal, o que é o chroma subsampling? É um valor relacionado à amostragem de cores. A gente, na vida real, a gente tem cores diversas acontecendo no nosso ambiente, e os nossos olhos são capazes de captar essas cores diferentes. A câmera,
ela tem uma função muito parecida com os nossos olhos, mas ela não tem essa capacidade, nem sempre tem essa capacidade de captar todos os detalhes das cores. Então o chroma subsampling é um valor relacionado à amostragem de cores que a câmera faz. E cada uma vai ter o seu chroma subsampling. Tá? Quer dizer, cada uma vai ter uma capacidade de captar as cores que estão no ambiente para dentro do sensor e para a câmera como um todo. Tá? Então esse é um valor, já vou explicar o que você precisa saber desse valor e onde você encontra essa informação quando você for usar a sua câmera ou comprar uma câmera ou alugar uma câmera. Tá? Primeira coisa, o primeiro valor ó, é 444, esses termos você vai ver sempre, 444, 422, 420. Agora o que significa? O primeiro número, você repara que nunca muda, né? Que é o 4. Por que isso? Esse é a luminância. O que você precisa saber agora sobre luminância? A gente percebe muito fácil uma alteração de luz. Então, de repente, se eu estou aqui, eu diminui um ponto na luz, né? Quem está assistindo vai perceber. Então, esse valor tem que ficar sempre no máximo. Então, não muda. O primeiro valor é da luminância. Então, é o 4, relacionado à luz. Então, sempre no máximo, sempre no talo. Porque mudou ele, já o espectador, quem vai assistir o vídeo, vai perceber que houve essa mudança de luz. Então, precisa ter sim um grande controle. Os outros valores... Tá? O 44, 22, 20, eles têm a ver com a crominância. Tá? É a amostragem de cor. Quanto maior essa crominância, mais capacidade de amostragem dessas cores tem a sua câmera. 444 é o extremo, né? Tem tudo que pode captar de cor, ele está captando lá. 422 é um mais ou menos, né? 420, que geralmente são as câmeras digitais, que a gente usa as câmeras fotográficas até para realizar as filmagens, ela é aquela, opa, tem que tomar cuidado, sinal amarelo. Tá? Não sinal vermelho, que dá para fazer sim, dá para fazer. Tá? Então o que você precisa saber disso é que 444 é o melhor, 422, opa, meio termo dá para fazer. 420, sinal amarelo. Por quê? Primeiro valor, luminância. Não dá para ter alteração, a gente percebe muita alteração de luz. Os outros valores dá para ter uma alteração, mas qual o efeito que esses outros valores têm em relação ao teu produto final, ao vídeo que você captou? Primeira coisa, você quer captar 444? Beleza, só que no chroma subsampling, só que quanto mais capacidade de amostragem, mais pesado vai ficar teu arquivo. Tem que ter um computador que aguente melhor essas informações, tá? A partir do momento que, ao mesmo tempo que quanto mais esses valores são baixos, tá? Menos informação vai captar a tua câmera. Então, quer dizer, o teu arquivo vai tender a ficar menor. Tá? Então, 444 é o melhor, 422 dá para captar, tranquilo. 420, opa, peraí. Aí fica um pouco... Tem que tomar muito cuidado. Esse cuidado se materializa quando você vai, por exemplo, usar em baixa luz. Você vai perceber que vai começar a quadricular, às vezes, aquele fundo. É coisa que você só consegue ver quando coloca numa tela grande, tá? Vai começar a quadricular essa luz, tá? Por quê? É a capacidade de amostragem. Então, enquanto o 444 ele capta 5 tons de vermelhos diferentes muito próximos, o 422 ele diminui para 2 e o 420 diminui para 1 de repente. Então, olha só, é como se pegasse essas cores que existem no mundo real e quanto menor esse chroma subsampling, ele vai juntando essas cores numa frequência só, digamos assim. Tá? Então, 444 é o melhor, mas mais pesado, tem que ter computador. 422 é um meio termo, mas legal, rola bem. 420, opa, sinal amarelo. Vou passar aqui, depois eu pergunto se alguém tem dúvida. Tá? Como é que você encontra essa informação? De dois modos, tá? Manual da câmera. De repente, se não tem no manual da câmera, você vai na página do fabricante. Se não tiver lá, você vai mandar um e-mail e perguntar para o fabricante, pô, qual é o chroma subsampling da câmera, tá? Informação se você vai trabalhar muito com chroma key, você vai perceber que você vai precisar dessa informação, tá? Ela vai ser essencial para você. Mas é somente o chroma subsampling que ele vai te ajudar a captar um bom chroma key e captar boas imagens? Não. E só para você entender a influência do chroma subsampling no chroma key. Se a gente precisa captar e fazer um bom recorte, e essas cores que vão se juntando em menos cores conforme o chroma subsampling fica menor,
Quanto mais cores eu tiver, melhor eu consigo captar as cores dessas bordas, que podem ter diferentes tons, dependendo da roupa do ator, da cor da pele. Então esse Chroma Subsampling, ele ajuda muito nisso, ele ajuda nesse recorte das bordas, tá? De quem você vai recortar. Por isso que ele é importante. Por isso que se você faz um Chroma Key com um celular, ele não vai dar muita conta de fazer isso, tá? Você vai ter alguns problemas, porque, né, é muito baixo, né? Então não vai dar certo. A outra coisa que você precisa saber agora, continua ainda, a namorada tá mandando mensagem e fala assim, ó, espera mais um pouco, tem mais uma informação importante. São os bits, tá? O que são os bits? Profundidade de cor. O mesmo princípio do Chroma Key, do Chroma Key, do Chroma Subsampling, só que aplicado aí às cores efetivamente, quanto mais bits a tua câmera for capaz de captar, mais informação de cor o teu arquivo vai ter. E com isso, mais pesado fica o teu arquivo. Por que eu estou te avisando isso? Porque eu quero trabalhar com 444, com 16 bits, só que eu tenho aqui um computador Pense Bem. Pense Bem é da minha época, eu estou ficando meio velho mesmo. Pense Bem, não vai dar certo, porque o teu computador não vai aguentar isso. Como é que você vê em relação ao teu computador se ele aguenta ou não? Você vai, primeira coisa, você vai lá na página do programa que você vai usar, se é After Effects, Premiere, lá tem as definições, tá? Dentro dos nossos cursos lá tem essa página que você chega e vê, meu computador aguenta? Não aguenta? Opa, preciso passar para um outro. Então esse aguenta, mas eu tenho que tomar cuidado. Você vai saber disso, tá? Tanto para o Mac quanto para os computadores do Windows. Pra você ter uma ideia, você vai pegar lá 8 bits. 8 bits, ele vai passar por 3 cores, que é RGB, que eu já falei para vocês. Então esse 8 bits ele vai permitir que cada canal de cor, verde, né, vermelho e azul, tenha a possibilidade de 256 tons para cada canal de cor. Então 256 tons de azul, 256 tons de verde, 256 tons de vermelho. As possibilidades acontecem quando você começa a misturar essas cores. Isso dá uma, né, quando você multiplica 256 por 256 por 256, você tem aproximadamente 16,7 milhões de cores que podem ser representadas com 8 bits. Já é coisa pra caramba, né? Muita coisa, né? Muita coisa. 8 bits. Mas tem melhor? Tem. Aí você vai para um 10 bits, tá? 10 bits são 1024 tons para cada canal de cor. Como é que você faz essa conta, né? Geralmente está aqui em amarelo, ó, tons por canal. É o 2 elevado ao número de bits. Então, 2 elevado a 8 bits, então você vai fazer 2 vezes 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 2. Tá? 10 bits, a mesma coisa. Tá? Então, em 10 bits, você tem 1024 tons para cada canal de cor. E quando você multiplica e tem as possibilidades de mistura, então daí 1,07 bilhão de cores. Cara, muita coisa. 12 bits, mais ainda. 4.096 tons para cada canal de cor. Quando você multiplica, 68,7 bilhões de cores. 16 bits, né? Mesma coisa, né? 281 trilhões de cores. É muita cor. É por isso que quando você olha os bits, você tem mais possibilidades. É um arquivo mais pesado. É um arquivo que ele vai ser muito mais pesado. Precisa de um computador muito melhor para poder aguentar esse processamento de informação. Mas ele também vai ajudar no quê? No recorte. É aqui. Quando você tem um pelinho lá que vem, né? Você quer recortar o pelinho, é no 16 bits. Na verdade, 10 bits para cima já começa a dar um resultado bem legal. 8 bits é sinal amarelo, tá? Eu falo porque assim, 8 bits não desiste dele. Porque geralmente são as câmeras fotográficas. Mas ó, se tiver uma boa iluminação, dá para fazer. Uma outra coisa importante que você tem que prestar atenção para fazer teu chroma key, eu quero que você pegue a sua mão agora e faça esse movimento assim na frente do seu rosto. Faz, porque eu não quero me sentir bobo sozinho, tá? Então, por favor, faça esse movimento. Você vai perceber que tem um borrão que aparece na sua visão humana. Tem um borrão que acontece quando você passa a sua mão de um lado para o outro, tá? Esse aqui é um borrão de movimento, tá? Se você quiser aplicar, por exemplo, numa animação, você vai ter que colocar lá no After Effects, de repente, né, esse borrão de movimento de uma forma sintética, digamos assim, tá? E esse borrão de movimento, se eu tiver muitos movimentos, né, acontecendo durante a minha ação no chroma key, esse borrão de movimento vai tender, ainda mais se tiver um chroma key verde, ele vai tender a ficar contaminado com essa luz que espirra do verde do chroma key para a sua mão. E aí você vai ter muita dificuldade no quê? Em recortar. Então o que você faz também?
em relação a esse borrão de movimento, tá? Você vai aumentar aí o shutter. O shutter vai na câmera vai fazer com que esse borrão de movimento seja menor, tá? Só que, atenção, quanto mais você aumenta esse shutter, né, quanto mais ficar mais rápido esse shutter, mais a tua iluminação geral diminui, tá? Então essa é tanto para as câmeras fotográficas, né, quanto para as câmeras usadas para filmagem, tá? Então essa é a atenção que você vai precisar de um pouco mais de luz, tá? Só que esse é um segredo bem importante, esse borrão ele vai ser contaminado pela cor que espirra do chroma key, ainda mais se estiver muito perto do fundo, tá? Só para você ver uma comparação, que eu comentei agora há pouco, né? 8 bits, né? Digamos que eu tenho assim, eu tenho um vermelho, né? 16 bits eu teria mais capacidade, eu teria de repente 2, 3, 4, 5, 6 tons de vermelho, só que no 8 bits ele precisa encurtar, porque a capacidade dessa cor ser impressa pela câmera, tá? Iluminação, né? Quando você vai falar de iluminação, você tem que perceber a fusão que vai acontecer entre a imagem que está em primeiro plano e a imagem que está em segundo plano, que vai ser o chroma key. Então não adianta eu pegar um recorte, né, com a luz, que o ponto de luz, aquela parte que mais tá com mais luz na imagem de fundo, está aqui desse lado, e de repente aqui desse lado, na minha imagem, está sendo captada em primeiro plano, que depois vamos juntar aí no chroma key, ponto de luz vem daqui. Por quê? Porque a tendência, se a luz vem daqui, é possível que aqui faça uma sombra e não tenha luz. Então, nessa falta de coerência entre a luz que está vindo no primeiro plano e a luz que você trabalha no chroma key, ela vai fazer com que esses fundos a relação entre o fundo e o primeiro plano não haja essa fusão. Então, tem que haver uma coerência aí entre o fundo e o que está no primeiro plano. Cores também. De repente você vai captar uma imagem do primeiro plano, que, né, de repente um tom, geralmente as câmeras da Canon, as Mark II, elas geralmente têm uma tonalidade um pouco mais alaranjadas, né? Então captei ela, não vou mexer em cor, né? Deixo somente ela do jeito que eu captei, e o fundo de repente tem um excesso de azul. O que vai acontecer? Você vai ficar aqui você amarelo, né? Você laranja e o fundo azul. Apareceu o Donald Trump na praia, sei lá. Não vai dar muito certo, né? Então você precisa manter essa coerência, tá? Se você captou aí o primeiro plano, tá? É mais alaranjado e o fundo é azul, você tem que decidir o que você quer com a tua imagem, o que você quer afetar, que atmosfera você quer criar. De repente você quer criar uma atmosfera um pouco mais fria, né? Você vai então pender para o azul. Se for uma coisa mais energética, você pode pender um pouco pro vermelho. Aí o que eu escolho? Eu quero uma coisa mais tranquila, né? Uma coisa mais cold, então eu vou pegar essa imagem do primeiro plano e vou trabalhar, tirar um pouco desse laranja, dessa imagem, e colocar um pouco mais de azul para equilibrar as cores. E depois, claro, eu dou essa cor geral. Novamente, lá tanto nos cursos de edição, animação e efeitos visuais, quanto cinema e audiovisual, a gente já faz isso dentro de um exercício, tá? Como você faz essa coerência. Então, não vou aprofundar aqui, porque inclusive eu estou dentro do tempo. Ó. Cara, eu estou muito feliz comigo mesmo, estou dentro do tempo. Sombras, a mesma coisa. Tem que ter coerência na sombra também. Então, assim, não pensa que é você captar somente, botar um fundo verde e botar qualquer imagem no fundo. Não vai dar certo. Tem que ter uma coerência nas sombras, nas cores, na iluminação, em tudo isso, tá? Então, profundidade de campo, vamos lá para o programa agora, para a gente ver como é que funciona aí em relação a essas camadas de correção de cor, luzes e sombras. E depois vamos passar também já no programa After Effects que a gente vai usar, vamos passar aqui pela rotoscopia também para você entender o que é, tá? Então eu vou abrir agora, deixa eu ver aqui o chat se tem muita dúvida. Ah, legal, é o Motion Blur, né? Legal, vamos lá então. Vou abrir aqui o Adobe After Effects. Deixa eu parar de compartilhar minha tela e abrir o After Effects. Pessoal, tá muito pesada aqui a discussão. Como é que tá aí para vocês? Tá dando para entender? Tô indo muito rápido. Legal. Vamos lá, então vamos para o After Effects. Deixa eu abri-lo aqui.
Me confirmem, por favor, se vocês estão vendo o meu After Effects. O 444 pesa bastante, Patrick. Estão vendo minha tela do After Effects? Legal. Eu vou fazer duas coisas aqui nessa parte do After Effects, tá? Deixa eu pegar aqui primeiro. Primeiro eu vou mostrar como é que é efetivamente aí um chroma key acontecendo, tá? O que você precisa fazer. Tá? Vou trazer aqui um arquivo. Deixa eu só abrir aqui o espaço de trabalho. Padrão. Vou trazer aqui projeto. Tá? O que eu captei aqui, pessoal? Um modo bem simples, eu com uma câmera 420, tá? Eu captei aqui aqueles bonequinhos de animação, tá? Então vou criar aqui uma composição. Ajustar até 100%, tá? Só para a gente ver o princípio, tá? Uma coisa importante, ó. Você vê que tem aqui um ferrinho segurando aqui nosso boneco, correto? Aí você vê geralmente, de repente você vê aquelas animações com stop motion, né? Dos bonequinhos com os ferrinhos, tá? Aí você pergunta assim, como é que tira isso? Tá, vou te mostrar como é que tira aqui também. De um modo, tá? Só que também tem aquele outro modo que você vai levar imagem por imagem, tá? No caso do stop motion, tá? Muito mais. E você vai trabalhar aí no Photoshop, por exemplo, tá? Retirando aí uma por uma esses ferrinhos, tá? Mas aqui eu vou mostrar a rotoscopia nesse exemplo. Então aqui, pessoal, eu vou aplicar aqui, no caso do After Effects, a gente tem aqui um Keylight, né? Um efeito aí, Keylight. Esse conteúdo a gente tem aí mais completo, tanto em cinema e audiovisual, quanto em edição, animação e efeitos visuais, tá? Lembrando que um está dentro do outro, né? Efeitos visuais está lá dentro de cinema e animação, cinema e audiovisual. Então, pessoal, peguei aqui um Keylight. Entenda o princípio. O princípio é o seguinte, eu preciso primeiro informar para o meu programa qual é o tom de verde da minha imagem, ou o tom de azul ou o tom de vermelho. Então, eu vou aqui perto da borda, geralmente perto da borda, e vou clicar aqui em informar para você, olha, pega esse verde aqui e elimina ele. Ele vai eliminar. Para você, eu tenho certeza que tá ok, já eliminou esse fundo verde. Só que a gente tem que confirmar isso, porque quando vai numa tela maior, pode ser que não. Então eu venho aqui, em Screen Mate, e aqui eu percebo, olha só, tem algumas pequenas falhas aqui brancas, e até no branco também, algumas pequenas falhas pretas, que mostram que esse chroma key, eu preciso ajeitar algumas coisas aqui. Por quê? O preto tem que ficar totalmente preto, é aquilo que vai sumir na imagem. Se ficar essa parte branca, vai ficar em algum momento, quando a gente aplicar o fundo, vai ficar uns borrões, algumas coisas estranhas, tá? E o branco tem que estar completamente branco, porque ele vai ajudar a gente a perceber que essa imagem que tem que ficar. Então eu venho aqui, venho no Screen Mate, venho lá em Clip Black e vou aumentar aqui o Black, ó. As bordinhas aqui já somem, né? Ok, consegui matar aqui o Clip Black. Clip White, venho aqui e vou diminuir, ó. Ele vai ficando mais branco, tá? Aqui eu estou informando, tudo que é preto some, tudo que é branco ele vai ficar na imagem, tá? Eu sempre coloco aqui um Screen Softness, o que é? Essa borda, né? Essa borda dessa imagem, ela vai ter uma opacidade pequena que vai ajudar em como ela funde com o fundo. Então, vem aqui e aplico um pequeno leve. Tá? E aí eu volto aqui para o meu modo de exibição. Final Result. Tá? E eu tenho o resultado final. Vou colocar aqui um fundo qualquer, só para a gente perceber como está esse... Vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Só para a gente ver uma relação entre o fundo e a parte da frente, tá? A imagem de primeiro plano. Vou colocar aqui mesmo, tá? Vou colocar ele aqui em cima, vai. Vou diminuir essa imagem, vou colocar aqui. Opa. Eu não vou me ater a muitos detalhes agora, tá, pessoal? Isso aqui eu precisaria colocar aqui em cima, só para a gente ver esse fundo, tá? Vou colocar ele mais ou menos aqui. Precisaria diminuir um pouquinho, opa. Ctrl Z. Foi.
diminuir ele aqui. Tá, agora eu quero tirar esse ferrinho aqui. Agora eu vou mostrar a rotoscopia. Às vezes o teu chroma key pode não ficar muito bem feito, ou porque você de repente não tem uma câmera muito potente, às vezes você vai ter que apelar para a rotoscopia, tá? Em qualquer caso, é uma técnica que você vai usar tanto para te ajudar até no chroma key, nesse recorte, tá? E aqui no caso do After Effects, a gente vai selecionar, dar 2 cliques aqui, vamos entrar na imagem. E aí eu preciso aqui com essa ferramenta tipo rotoscópio, eu preciso agora informar qual parte que eu quero identificar desse meu objeto, e na relação do tempo, esse objeto ele vai ficar, mesmo quando tiver movimento, ele vai ser recortado. Então eu venho aqui e vou informar ó, cabeça, aqui o peito, eu vou passando um pincel mesmo, ele vai captando aqui, ó. Aqui o bracinho, aqui ó, o outro bracinho, a perninha. Eu acho que eu ter uma filha me faz falar assim, perninha, bracinho, né? Tá. Perninha. Cadê o pezinho? Tá aqui o pezinho. Pezinho também. Tá? E aqui, né, no caso do After Effects, eu preciso renderizar. Eu preciso, né, um botão barra de espaço, eu vou renderizar. E aí ele vai... Ó, aqui ainda veio algumas... As bordas ainda não ficaram muito bem feitas, não. Ainda tem uma coisinha que eu não percebi. Mas é só alterar aí o Clip Black. Tá, aqui ó, eu estou excluindo já esse aqui do meio, tá? Esse modo de visualização, eu estou visualizando o arquivo bruto dele, tá? Só que o arquivo final, vou até aqui, só o arquivo final, eu venho aqui, ó, e aqui ele some, ó, tá? Aí ele some o arquivo final. Ó, aqui já tem umas imperfeições aqui, ó, e aí teria que fazer um ajuste fino, tá? Não vou fazer ajuste fino agora, senão ia demorar, ajuste fino também demora, tá? Mas aqui, dessa forma, eu vou tirar aqui aquele ferrinho, tá? do meu boneco. Aí depois eu poderia aplicar uma sombra, que eu vou aplicar num outro exemplo para vocês, e um exemplo prático que vai te ajudar a entender tanto qual a influência da sombra no teu corpo chroma key, e a influência na sombra quando você tem um estúdio pequeno, tá? Fechamos até aqui, só para você entender esse processo de chroma key, do recorte, de excluir um elemento. Vou lá para o chat para ver se está tudo bem. Se alguém está gritando. Não? Tudo bem por enquanto? Me deem um ok aí para passar para a última parte do nosso conhecimento. Beleza, vamos para a última parte agora. Eu vou pegar aqui... abrir um novo After Effects. Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar de novo. Não devia ter pausado, não. Vamos lá. Ó, me dá um ok para ver se vocês estão vendo a minha imagem novamente do After Effects. Não devia ter pausado. É só continuar. Todo mundo vendo meu After Effects? Beleza, pessoal. O que acontece aqui, tá? Vou mostrar na prática, tá? O que aconteceu aqui? Na semana passada, retrasada, eu fui gravar uma entrevista com o Gabriel, a gente fez pela internet, e aí acabou que deu um problema no arquivo. Só que ele mora perto de casa. Eu falei assim, pô, Gabriel, estamos com estúdio, né? Esse estúdio aqui não é chroma key, tá? É estúdio mesmo, né? A gente fez todos esses elementos, tá? Só que, quando a gente tem um espaço que a gente vai gravar, que eu fico muito perto do fundo, parece um chroma key, tá? E aí eu preciso aplicar outros elementos para que uma coisa que não é para chroma key, ele não pareça. O que é esse elemento que eu aplico aqui? A sombra. Por quê? Porque para mim, depois que eu vi o arquivo, eu falei assim, não, realmente, porque esse estúdio é para uma pessoa só. Só que naquele caso, né, pô, fez entrevista, o arquivo deu problema, o que acontece, tá? Bem aqui então, vamos fazer diferente. Então a gente armou aqui um estúdio bem pequenininho e armamos aqui. E pra mim, pareceu que estava parecendo um chroma key. E aí eu falei assim, pô, beleza, vamos resolver isso, né? Só que para você aplicar algumas coisas num fundo ou num chroma key, não precisa ser uma coisa muito forte, sombras fortes, mas tem que ser sombras coerentes. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma luz vindo aqui do lado, né?
uma luz lateral, e eu preciso aplicar essas sombras e também fazer uma leve correção de cor aqui. Na prática, o que eu fiz? Eu identifiquei quais são os pontos mais interessantes para fazer essa aplicação das sombras, que eu identifiquei que seria aqui, aqui também, e aqui no fundo, e aqui na lateral. São pontos que eu teria que aplicar uma sombra que ele ia aparecer, mesmo não sendo um chroma key, que não é um chroma key. Tá? Então, somente com a aplicação de sombra, uma pequena correção do meu material. Como é que eu faço? De um modo prático, venho aqui, vou criar um novo sólido, um sólido preto. Tá? Existem outras técnicas, tá? Vou mostrar uma. Tá? Um sólido preto, vou tirar a visualização e agora eu vou fazer uma máscara nesse sólido. Essa máscara, eu quero que ele vá, ó, essa sombra seja projetada um pouco como se fosse um triângulo. Vou colocar um pouco mais até, porque ela está vindo aqui da lateral, né? Então tem que pensar em uma certa coerência aqui e aqui. Até um pouco mais aqui, ó. Aqui, tá? Quando eu coloco a minha imagem, virou um triângulo preto. Beleza. É assim que eu vou usar? Não, não é assim que eu vou usar. Muita calma. Eu vou pegar aqui e vou abrir minha máscara, que é uma máscara que eu criei. Tá? Venho aqui, primeira coisa, na opacidade. O que é opacidade? Transparência. Vou colocar aqui uns 40%. 40%, tá? Não precisa ser forte, tá? Difusão da máscara, o modo como as bordas dessa máscara se difundem. Olha lá, ela vai perdendo, não vai ficando tão dura essa divisão entre a sombra, né? Expansão da máscara também eu vou diminuir um pouquinho, tá? Então vou trabalhar até com um pouco menos aqui. Vou pro 30. Aqui fica 100. Deixa eu tirar até esse... Ó, uma sombra aqui com os 100, tá? Isso, para mim, dá mais profundidade de campo para a imagem. Isso ajuda muito a tornar o chroma key mais crível. Seria essa a palavra? Crível. Estou falando bonito hoje. Mais crível. Vem aqui uma outra sombra. Opa, Ctrl C aqui. Vou travar essa imagem e vou criar um novo sólido. Ó. Novo sólido. Ok. Vou tirar a visualização só para eu saber onde eu estou. E vou criar uma segunda máscara. Vem aqui. Devolver a visualização. Tá? Não quero essa cor preta marcada. Eu vou então opacidade. Vou lá para 35 também. 35. Vou adicionar aqui a difusão da máscara. Essas bordas, né? Expansão da máscara também um pouco menos. E aí também, ó, eu tenho aqui, ó, uma profundidade maior. Vou diminuir um pouquinho mais essa opacidade. Vou deixar aqui no 30. No 30, tá? Então começo a colocar isso me ajuda a dar uma profundidade em relação ao meu fundo. Travo aqui de novo, vou acrescentar um novo sólido, ok. Tiro a visualização, vou aplicar aqui embaixo agora. Devolvo a visualização, tá? É uma imagem preta aqui, eu vou novamente tirar, pegar a máscara, difusão da máscara, aumento, opacidade vou deixar nos 30, expansão da máscara aqui. São pequenas vitórias que você vai ter na tua imagem, mas elas vão fazer, olha a diferença. Olha como ela dá uma profundidade melhor no que eu estou fazendo, né? Essa coerência com a luz. E aqui no fundo, nossa última parte, novamente, novo, sólido, tirar a visualização, venho aqui, colocar as duas em uma só também, vamos fazer desse jeito também. E aí devolvo, venho aqui, máscaras, primeira máscara, vou trabalhar aqui novamente com 30, difusão da máscara, uma expansão de 5 aqui, pouca coisa. Essa máscara 2 também, opacidade da máscara 30, difusão da máscara um pouquinho, expansão da máscara um pouquinho também. Tá? E aí eu tenho
uma correção aqui das sombras, pessoal, tá? Isso me ajuda a ter mais profundidade, tá? Vou tirar aqui para ver como se não tivesse, ó, sem, com, tá? Para mim, ajuda bastante a dar uma profundidade de campo. Falei tudo, cara, olha, 10 horas certinho, meu, eu tô ficando bom nesse negócio de horário. Eu tô ficando bom. Pessoal, e aí final, deixa eu colocar aqui o último slide. Para a apresentação. Vou colocar aqui o último slide. E aí, finalizamos aqui o nosso conhecimento de hoje, Chroma Key. Só para retomar, passamos aí pelo que você pode fazer com Chroma Key, vimos a inteligência artificial, o modo como você utiliza no Photoshop, vimos como você faz o Chroma Key e vimos correções ligadas às sombras. Pessoal, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver o chat aqui se eu perdi alguma coisa. Eduarda, foi grande dificuldade, não sei se a Eduarda está aí ainda, mas é difícil mesmo. Você vai ter que ir fazendo, não é um trabalho que você faz de uma hora para outra, né? Você vai aqui olhando, precisa ir com calma. Deixa eu ver. Não, aqui acho que eu já tinha visto todos os. Que nem o Patrick, que nem os fios de Superman, quando você tira. Você precisa remover. Pessoal, alguma dúvida, algum anseio? Entenderam? Eu falei que ia ser mais prático hoje, né? João Paulo, pode falar, fique à vontade, João Paulo. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Pessoal, tudo certo. Eu acabei chegando um pouquinho atrasado, de repente o senhor já até falou isso aí. Que nem a hora que você estava comentando de shutter, esse tipo de situação, isso aí tem no módulo de fotografia lá no cinema de alto impacto lá, né? Sim. Tem sim. Essa parte também. Sim. Tem aqui. Hoje, infelizmente... Pode falar. Não, lá tem, mas aqui também deu uma direcionada para o tema Chroma Key. Então aqui depois eu vou colocar no sistema de vocês, você vai poder estudar aí com um olhar direcionado ao Chroma Key. Mas é isso mesmo. É que eu estou atrasado aqui, aí eu peguei, você já estava no shutter na hora que eu cheguei aqui. E aí eu falei, mano, deixa eu perguntar, porque eu não cheguei nesse módulo lá ainda, eu tô indo bem devagar lá, parei na parte de efeito. Legal. Então, dos tiros, né? Parei na parte dos tiros lá. E aí eu preciso dar continuidade lá. Mas era isso aí, valeu, obrigado, professor. Legal, show de bola. Tem bastante coisa aí que você precisa entender para essa parte do Chroma Key, mas está aqui nesse conteúdo. Embora esteja também no curso, aqui eu pontuo mais voltado ao Chroma Key. Mas legal, cara. Obrigado pela presença. Olá. Pessoal, mais alguma dúvida que vocês tenham aí sobre algum comentário, algum anseio? As cores do Chroma Key, cara, geralmente assim, RGB, Red, Green, Blue. A iluminação de Chroma, em princípio básico, deve ser painéis. O importante é você ter essa iluminação. Quando você vai iluminar o Chroma Key, você tem que buscar pegar ele de uma forma homogênea, né? Essa iluminação. Então você pode colocar uma de um lado e outra de outro, somente para o Chroma Key. Uma de recorte, né? Em quem vai ficar em primeiro plano. Então é importante ter tanto uma luz para o Chroma Key, quanto uma luz aí para recortar o personagem e também para iluminar o personagem. O cuidado é o seguinte, não deixa estourar a luz. Porque toda vez que você estoura a luz ou tem muito baixa luz, você perde detalhe da imagem. Aí você perde informação. Isso aqui depois, de repente, é difícil você recuperar. Tá? Quanto mais... Isso é uma coisa muito importante. Que nessa captação das imagens, né, com a luz, nunca deixe estourar e nunca deixe ficar com alto contraste. Tá? Alto contraste vai tender a cortar os detalhes, né? De repente uma camiseta preta, alto contraste, vai perder os detalhes da camiseta lá. Então o que a gente busca é sempre uma imagem mais lavada.
uma imagem mais lavada, tá? Sempre assim. Mas essa iluminação importante é isso, cara. Às vezes a gente tem pouco, pô, tá com Fresnel, de repente coloca um celofane na frente, né, para deixar mais difuso, né? Buscar algumas alternativas, claro que vai depender do que você tem nas mãos, tá? Beleza, pessoal? Mas a imagem lavada, isso sempre bota na mente. Vou captar já com a imagem de alto contraste? Não, lavada. Se for alto contraste, vai perder informação. Na pós-produção vai te deixar... Vai ser problema para você. Beleza, pessoal? Alguma pergunta mais? Podem, não vão com dúvidas para casa. Não vão com dúvidas para casa. Nenhuma pergunta? Então tudo bem, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença de todos. Vou deixar essa aula aí, nessa semana já entra para o sistema de vocês, com material adicional para vocês estudarem. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem mandar via e-mail, ou na próxima aula, se tiver alguma dúvida da matéria também, pode tirar. Esse é o momento que quem tiver dúvida em relação à matéria, pode tirar essas dúvidas relacionadas à matéria. Alguém tem alguma dúvida relacionada a qualquer um dos cursos? Se não tiver, vou me despedir então. Então, boa noite para vocês. Então, uma excelente terça-feira, uma excelente semana, bons estudos. Pode falar, João Paulo. Levantou a mão. Eu fui dar uma boa noite aqui, para dar um emoji. Fiquei na mãozinha. Tá bom. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.